Você já morreu para saber o que acontece quando as pessoas morrem? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu gostaria de abordar uma crítica à doutrina da mortalidade da alma que vem assim num contexto meio que de uma pergunta empírica, né? Você já morreu para saber? Sabe na prática o que acontece quando morre? E como é que isso funciona? Se você não morreu ainda, como é que você pode dizer o que acontece quando morre? Bom, essa é uma pergunta muito legal e eu vou explicar para você um pouquinho assim em que contexto essa pergunta chegou lá no meu inbox no Facebook. Então acho que foi ontem ou antes de ontem eu fiz uma postagem um pouco sobre esse tema e uma pessoa aí com um perfil chamado Silva Silva, não sei quem é, não sei se é homem, não sei se é mulher, não faço a menor ideia, me abordou no inbox dizendo assim: boa noite, tudo tranquilo? Você já morreu para saber? Né? Como quem diz assim, você já morreu para saber o que acontece depois que as pessoas morrem? Só para vocês entenderem o contexto foi a minha publicação, onde eu simulo um diálogo que eu tive com uma outra pessoa, que é um diálogo real inclusive, né? Onde um irmão veio dizer para mim assim: Ezequiel Gomes, você já foi arrebatado? E eu respondi para o irmão que não. Aí o irmão disse assim que então, por causa disso, eu não teria autoridade de expulsar demônios e etc. E eu respondi: mas eu já expulsei demônio. Ele falou: não, você não expulsou não, eu é que já fui arrebatado, expulsei demônios, e eu tenho autoridade por isso que você não tem para afirmar que a alma é imortal, que o inferno é o sofrimento eterno, e coisas desse tipo, né? Aí eu respondi para a pessoa, né? Ué, então começa expulsando o demônio que te fez crer exatamente no que o diabo prega desde Gênesis 3. Basicamente é isso, né? Aí essa pessoa aí denominada Silva Silva veio bater esse papo comigo. Não, mas e aí, você sabe o que acontece quando morre? Já morreu por acaso? Aí ele continua aí, né? Meus parabéns, sarrista. Isso não é ser cristão. Como querendo dizer assim que eu estava tirando sarro da pessoa com quem eu dialoguei. E tirar sarro não é uma atitude cristã e etc. Tá bom. Então eu vou endereçar por partes aí as questões. Não, eu nunca morri para saber o que acontece quando morre, tá? Não, nunca morri. Todavia, eu tenho nas minhas mãos, Silva, seja lá quem você for, a Bíblia, também conhecida como a Palavra de Deus. E a Bíblia fala algumas coisas bem interessantes. Silva, acho que com certeza você nunca leu a Bíblia, né? Então vou aproveitar para expor assim algumas poucas coisas. Lá no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus ora, né, pelos discípulos que viriam a crer nele e pede ao Pai para que os discípulos sejam santificados na verdade. E aí Jesus diz: a tua palavra, falando com o Pai, é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E dentro da minha religião, Silva, não sei qual é a sua religião, não faço a menor ideia, a Bíblia é a palavra de Deus, então é a verdade. Então, por exemplo, vamos dar uma lida assim, em coisas bem simples, né, e irrefutáveis da palavra de Deus sobre o que acontece com as pessoas quando elas morrem, né? Então, por exemplo, uma das descrições mais clássicas e claras e explícitas está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versos 5, 6 e o verso 10. A Bíblia diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Morto não sabe nada. Nada significa nada. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a própria memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ok? Então essa é uma das várias descrições bíblicas. A Bíblia diz que os mortos descem à região do silêncio, que os mortos não louvam a Deus. Na sepultura, quem dará louvor a ti? Quem terá recordação de ti? Querendo dizer que ninguém.
Ninguém que está morto lembra de Deus, louva a Deus, porque a morte é a inconsciência, né? Essa é a revelação bíblica. Inclusive, o próprio Cristo chamou a morte nesse sentido de sono, e o próprio Paulo, né? Inclusive remontando a tradição desde o livro de Gênesis, onde se fala que o morto dormiu, né? E é aquela ideia importante, né? Sobre esse tipo de coisa que, inclusive, fundamenta a percepção adventista a respeito da morte como um sono, né? E aí existem várias discussões assim a esse tipo de respeito, né? Desse tipo de metáfora para lidar com a questão da morte. Seja como for, o texto bíblico que Jesus chamou de a verdade, a escritura não pode falhar, diz que o morto não sabe coisa nenhuma. Eu não preciso morrer para saber que o morto está inconsciente. Basta eu ler a Bíblia. E a única forma do morto não estar inconsciente é a Bíblia estar errada. Aí, se no caso o Silva discorda da Bíblia, é um anticristão, é um não cristão, aí eu até posso entender a pergunta dele. Aí, nesse caso, a gente precisa morrer para descobrir realmente o que acontece. Mas uma vez que a palavra de Deus é a verdade, e a descrição bíblica sobre o que acontece quando as pessoas morrem é essa, então não tem o que se questionar aquilo que a própria Bíblia afirma de forma explícita a respeito da condição daqueles que estão mortos. Então eu fiz a piada lá com o meu amigo, que eu fiz aquela interação, aquele diálogo, e aí o Silva veio moralizar o negócio. Não, tirar sarro não é cristão, No Salmo 2, Deus tira sarro dos seus inimigos. Elias tira sarro dos profetas de Baal. E aí, cara, se cortem aí, gritem mais alto para Baal ouvir vocês. Né? E a Bíblia diz textualmente, e Elias zombou dos profetas de Baal. Né? Então quem crê em imortalidade da alma, para mim, Silva, é profeta de Baal, e eu posso biblicamente zoar à vontade. Seja como for, você acha então que tirar sarro de alguém é anticristão? Isso não é ser cristão. Legal, Silvio, eu tive curiosidade de dar uma olhada no seu perfil no Facebook. Será que eu encontrei alguma coisa que demonstra que você é um anticristão? Que você é um não cristão lá no seu Facebook? Pessoal, vem comigo. Então eu fui lá dar uma olhadinha no perfil do nosso amigo Silva, ou amiga, né? Não sei se é homem ou se é mulher. E aí vi ali um videozinho com aquela famosa imagem do Bolsonaro tirando sarro de alguma coisa no contexto do seu gabinete. O que será que está acontecendo aqui nessa cena? Vamos dar play nesse vídeo? Vamos dar uma olhada. Bom, vem um homem, então, atravessando a rua e tem uma caminhonete parada. Ó, o cara saca uma arma e bate no vidro do rapaz aí, bate no vidro, mostra a arma, querendo dizer, ó, é um assalto, tá? Aí o rapaz dentro abre a caminhonete e mata o bandido. E aí o Jair Bolsonaro aí, ó, tirando o sarro do cara que levou um tiro, né? No caso ali, a montagem. Olha aí de novo a imagem, né? O cara vai assaltar o outro, não sabe que o de dentro tá armado, o cara abre, se prepara, puf, e mata o bandido. E o Silva publica a imagem do Jair Bolsonaro tirando o sarro do rapaz que tomou um tiro. Mas, amigo, deixa eu voltar aqui na conversa. Parabéns, sarrista, isso não é ser cristão. Então quem tira sarro não é cristão. Você está tirando sarro do cara que tomou um tiro no assalto. Você é um hipócrita, você nunca leu a Bíblia. Aliás, né? Por falar em Bíblia, dá uma olhadinha aqui em Ezequiel 33, verso 11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque é a vez de morrer, a casa de Israel. Esse é o sentimento de Deus em relação à morte de um perverso. Não tem prazer. Agora, o videozinho do Jair Bolsonaro demonstra alguém que tem prazer na morte do perverso e do bandido, né? Demonstrando de forma cabal e bíblica que o nosso amigo Silva, ao postar coisas desse tipo, além de ser um hipócrita, de vir dizer que eu tirar sarro do profeta de Baal imortalista é não ser cristão. E ele mesmo tá tirando sarro aí de situações, ele já é um hipócrita. E depois que eu tô tirando sarro de uma heresia da imortalidade da alma.
A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Mas é óbvio que o nosso amigo Silva nunca tinha lido a Bíblia, não é verdade? Aí o papo do Silva continua aqui embaixo, né? Eu não vou ler tudo, mas vou ler mais uma partezinha aqui para vocês perceberem o nível da argumentação. Aí ele diz assim: vamos ver quando você morrer, se vai ter razão. E pode ter certeza que eu não farei o mesmo que você. Eu tive um encontro com o Espírito Santo. E pode saber, faz um teste com Jesus para ver se você segue a verdade. Quando foi que você ressuscitou mortos, ou curou cegos, ou surdos? E saiba que sábado não é dia de seguimento de lei. Aquele que vive debaixo da lei vive debaixo de maldição. Uau, agora então estamos tendo uma aula de teologia com um irmão que teve um encontro com o Espírito Santo. Olha que legal, né? Então vamos ver quando eu morrer se eu vou ter razão ou não. Vamos ver se a Bíblia está correta quando eu morrer, ou se de repente a hora que eu morrer, aí eu vou descobrir que os mortos, não é que eles não sabem coisa nenhuma, eles sabem um monte de coisa. Porque aí eles saem do seu corpo nessa alma imortal. Inclusive, né, o próprio bandido que você tirou sarro dele ali tomando tiro tem uma alma imortal. Naquele momento, ele não morreu, né? A alma dele saiu do corpo dele, ele tá vivinho da Silva, e tá tudo certo, né? Porque esse treco não morre, né? Porque o salário do pecado na Bíblia do Silva não é a morte. O salário do pecado é você viver eternamente, não sei onde, não sei como, né? Como o bandido ali que tem supostamente a alma imortal, mesmo sendo um pecador. Porque o pecado não traz morte. O salário do pecado não é a morte. O salário do pecado é uma outra coisa, né? Aí você tem que esperar morrer para ver. Aí, quando eu morrer, eu vou descobrir que a Bíblia estava errada, né? Que não é que o morto não sabe nada. O morto sabe um monte de coisa e tal, fica flutuando por aí, não sei onde, não sei como, não sei com quem, não sei quando, e etc e tal. Mas eu não vou fazer o mesmo que você, porque eu tive um encontro com o Espírito Santo. E faz um teste. Quando é que você ressuscitou morto? Quando é que você fez isso e aquilo? Ô Silva, vamos trabalhar com a seguinte hipótese. Eu não conheço o Espírito Santo, irmão. Não conheço. Ou você conhece. Aí eu não sou capaz de ressuscitar morto, curar cego, surdo. E você é. Ô Silva, deixa eu te dizer. Tá acontecendo uma coisa no mundo que chama Covid. Pô, irmão, aproveita essa comunhão que você tem, que você conheceu o Espírito Santo, e ressuscita todos os mortos que morreram de Covid, irmão. Você vai fazer um bem enorme para a humanidade. Aí, inclusive, o mundo vai voltar ao normal, porque daí vai ter o Silva, para caso alguém morrer de Covid, ressuscitar a pessoa que morreu de Covid, e você resolve o problema da humanidade, cara. Aí, em vez de você ficar resolvendo o problema da humanidade, ressuscitando os mortos, você não faz isso e vem ficar dando lição de moral, de heresia no meu inbox do Facebook, cara. Mano, tem um pouco mais de foco, cara. Deixa o herege do Ezequiel de lado, que não conhece o Espírito Santo, não foi arrebatado, não tem autoridade para expulsar demônio, e você tem, e vai lá expulsar os demônios, inclusive do gabinete do Flávio Bolsonaro, que faz ele fazer rachadinha, que isso deve ser coisa demoníaca, né, irmão? Entendeu? Vai expulsar os demônios do gabinete do Jair Bolsonaro, que fica tirando sarro de quem toma tiro aí em assalto, agindo de forma demoníaca e antibíblica. Entendeu? Aí você fala assim, não, porque o sábado não é dia de seguimento de lei. Ah, que legal. Então eu vou abrir a Bíblia para você aqui, porque é óbvio que nunca leu a Bíblia, né? Então olha lá o que diz a palavra de Deus, né? Então falou o Senhor Deus todas estas palavras, né? Que são os 10 mandamentos. E entre estas palavras, o que está dito lá? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso é o verso 8 até o 11, né? Fala que Deus criou tudo em 6 dias, descansou no 7º dia, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, etc. E no verso 20 do capítulo 20 diz assim: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ou seja, você não deve pecar contra os mandamentos de Deus. Por isso, inclusive, você não deve assaltar. Mas também você não deve assaltar, e você está comemorando a morte do assaltante, porque está nos 10 mandamentos, irmão. E a guarda do sábado está nos mesmos 10 mandamentos. Se você, imbecil herege, pode transgredir um dos 10 mandamentos, por que você não permite o assaltante transgredir um dos 10 mandamentos também? Você transgride o sábado, ele transgride o não furtarás, e tá tudo certo, porque todo mundo tem alma imortal, ninguém morre mesmo. O salário do pecado não é a morte. Sabe, Silva, aí você falou várias outras coisas, que mandou imagem de pessoas queimando no inferno. Esse é o seu cristianismo. Doutrina do tormento eterno é a doutrina mais diabólica que existe na face da terra.
essa heresia, entendeu? E você quer ficar dando lição de moral em quem, cara? Sabe, irmão, você insistiu bastante para passar essa vergonha na internet, conseguiu. Diante disso, espero que se converta e se arrependa. E não é se converter para o adventismo. Se converte para a palavra de Deus mesmo, não precisa ser adventista. Basta se ler lá na Bíblia, os mortos não sabem coisa nenhuma, você já descobre o que acontece quando morre. Você não precisa morrer para saber. E se você morrer nessa condição herética que você vive, eu não vou comemorar como o seu mito comemora. Porque Deus, a quem eu sirvo, não tem prazer na morte de um ímpio herege como você. Então se converta dos seus maus caminhos e viva, diz a palavra do Senhor. Um abraço.